Muito boa noite, aprendizes do Evangelho. É hora de nos irmanarmos nesse processo que é tão caro a todos nós. Foi o nosso ponto de encontro na pandemia, nos unirmos com Jesus pelo Evangelho segundo o Espiritismo. É realmente um momento privilegiado para todos nós. Tem sido um privilégio a sua presença, o nosso encontro, essa comunhão entre nós e com os amigos espirituais. Muito bom estarmos aqui. Seja bem-vindo Eduardo Vicente, Mônica Silva, Cláudia Silva. É muito bom mantermos essa disciplina, essa opção que nós tomamos ao longo de um ano de estudos do assunto mais importante de longe, o assunto mais importante de nossas vidas e o assunto mais importante para esse momento de transição planetária que nós temos vivido. É uma alegria que nós nos tenhamos impulsionado dessa maneira. Um dando impulso à decisão do outro, de estarmos juntos, irmanados, perante o nosso irmão maior, Jesus Cristo. É a própria alegria, porque não há alegria maior para nós que simplificamos as nossas vidas, as nossas aspirações, do que estar tomando a melhor decisão para esse momento das nossas vidas. Essa alegria ninguém tira, essa alegria é a alegria de agora. E para que isso aconteça também na noite de hoje, vamos fazer uma oração. Uma oração que nos permita obter desse momento o que há de melhor, o que de melhor o alto, nossos espíritos protetores, nossos espíritos familiares, o que de melhor nós podemos obter agora, nos propiciando a melhor vivência, a melhor obtenção dos momentos da semana, das lições, das dores, das alegrias, de tudo o que a vida nos oferece. Graças a Deus. Muito bom estarmos juntos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Sandra Xavier, Marisa Santos, Maria Moreira, Dilma Maria, Vanessa Moura, Roberta Emi, Cláudia Silva. São todos amigos próximos, porque a amizade não é apenas do que a gente fez junto, mas a importância do que a gente faz junto. E se nós estamos na atividade mais importante, nós somos também grandes amigos. Muito boa noite a todos. Estreitemos então nossa amizade com os amigos espirituais, comungando, nos integrando com Jesus através de seus servidores, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor, e que nele seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Que o pão nosso, que o nosso alimento, que como Jesus é fazer a vontade de Deus, nos seja dado hoje e sempre. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, nossos equívocos, da mesma forma como temos perdoado os erros e os equívocos dos outros para conosco.
não nos deixes cairmos em tentações de repetirmos os mesmos erros. E assim livra-nos da consequência, da triste dor que advém da repetição dos erros. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos nós então para o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual, porém, nós queremos propor para os amigos uma dedicação mais longa, fazendo desse grupo de irmãos um grupo de prática da prece, de geração de luz sob a batuta de Allan Kardec, sob a orientação geral de Jesus. Vocês topam? Vamos nós assim? O capítulo 28 traz, então, o título de Coletânea de Preces Espíritas. E ele nos vai trazer reflexões sobre a prática da prece. Vamos fazer a leitura, então, comentada, do preâmbulo, da introdução que Kardec faz ao capítulo 28, para que nós possamos, então, a partir do nosso próximo encontro, passar a um estudo do Pai Nosso, que é a primeira prece que Kardec seleciona para o nosso estudo. Tá ok? Vamos lá? Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28, preâmbulo. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. Gente que acha que não realizou prece nenhuma se não formulou os pensamentos, se não deu forma aos pensamentos. Então, apesar da forma ser considerada secundária pelos espíritos orientadores, pelos espíritos de luz, Kardec aqui lembra que muitas pessoas que não dão forma às suas orações parecem nem ter orado. Então, ele propõe esse exercício, que é um exercício de dar forma às orações, mas de praticá-las de coração, de praticá-las em verdade. Certo? Continua ele. A coletânea de preces contidas nesse capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras.
Então aí surge a primeira tarefa de quem se põe a orar. Promover uma limpeza de coração, uma limpeza de atitude. Perguntando: o que me leva a orar hoje? As pessoas fazem suas preces por diferentes motivos, grande parte das vezes para afastar incômodos, dores, desafios maiores que a vida nos traz. Será que esse é um objetivo legítimo? Será que esse objetivo se sustenta à luz da fé raciocinada? Claro que não. Se Deus é perfeito, se Deus é um educador e um médico perfeito, como questionar suas lições, como questionar seus remédios? Como um aluno pode pedir o afastamento das lições, um paciente pode pedir que não lhe seja dado medicamento, se ele realmente crê, confia na ação do educador e do médico? Não é verdade? Então, Deus aceita todas as orações quando são sinceras. A atitude com a qual nós vamos para a oração é tão importante ou mais do que as palavras que são proferidas. Habituemo-nos então a investigar as nossas posturas, nossos sentimentos e nossos pensamentos antes de orar, buscando o mais sublime em nós, para que esse sublime cresça, transborde, transpareça através das palavras. E continua Kardec: não é preciso, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos nesse livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora o que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro, atendendo a um ritual mais do que a outro. Todo aquele que lançasse anátema, ou seja, que condenasse as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula ou emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que, por isso mesmo, não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem frases inúteis,
sem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, mecânico, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos vivos, prece pelos mortos e preces especiais para os doentes e obsidiados. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Essa é a primeira parte do capítulo 28, que nos deve aprofundar as reflexões que nós já fizemos nesses últimos capítulos, em grande parte eles voltados ao assunto prece, ao exercício, ao mecanismo, à ferramenta prece, que é, como temos dito, fundamental para as nossas vidas. Por quê? A influência do meio sobre o que acontece com os indivíduos é amplamente estudada pela ciência. Segundo a psicologia, é o meio que determina o pensamento, a atitude dos indivíduos. Mas não há dúvida também de que a somatória das atitudes individuais são determinantes para a constituição do meio. Ou seja, o meio faz a atitude e a somatória das atitudes faz também o meio. Isso nos dá uma armadilha muito grande nesses tempos tão convulsionados e desarmônicos, porque envolvidos por guerras ideológicas, partidárias, políticas, guerras econômicas, arte corrompida, arte desvirtuada, que propaga a humilhação da mulher, propaga crimes, que passa valores terríveis para a sociedade. Esse nosso meio está muito contaminado em todos os campos que a gente percebe, inclusive o campo religioso. Infelizmente, campo que tem frequentado o noticiário policial com algumas das piores práticas, não apenas o estelionato espiritual, a montagem de armadilhas para extorquir dinheiro dos fiéis, prática muito antiga dentro de diversas religiões, que deturpam o legado dos luminares, fazendo com que o Buda, que começa a sua iluminação saindo do palácio, a ele, em nome dele, sejam erguidos palácios enormes. Que Jesus, aquele que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, em nome dele, sejam amontoadas as pedras mais caras, as catedrais mais gigantescas, os sistemas financeiros palacianos, políticos mais complexos. Que
que o luminar, que o fundador do protestantismo, Martinho Lutero, que começou protestando contra a extorsão de dinheiro por parte da igreja, tenha sido reduzido esse protestantismo a uma extorsão sistemática do dízimo. É tão triste que isso tenha acontecido com todas as religiões, essa deturpação interesseira, materialista, egoísta do imaginário popular, do dinheiro popular, do voto popular. Nós precisamos fazer um resgate, tirando a camada de maquiagem, os disfarces que as religiões colocaram para praticar o que a religião tem de mais importante, que é a religação da criatura com o Criador, para o que a prece é fundamental. Que nós percebamos isso e quebremos essa tendência de quanto pior está o meio ambiente, pior nós ficaremos. Quanto pior nós estivermos, pior nós tornaremos o meio ambiente à nossa volta, fazendo com que a vida fique num quanto pior, pior, sem saída, sem solução. Ao contrário, a importância da oração se situa magistralmente na receita, na lição mais curta que Jesus nos deixou. Vigiai e orai. Vigiar a si mesmo, vigiar o seu estado mental, vigiar o seu padrão vibracional. Percebendo quando a nossa vibração, quando a nossa sintonia cai e atuando para elevá-la. Então vigiar não basta mais agir, fazer as coisas mecanicamente do dia a dia. Precisamos observar com que emoção, com que vibração, com que atitude nós fazemos o que fazemos, e assim que percebemos que ela baixa, porque baixa a vibração de todos nós, que nós tenhamos à mão mecanismos de elevação, porque a oração está longe de ser esse conjunto de palavras, como foi bem falado no preâmbulo desse capítulo que nós acabamos de ler, para alcançar essa atitude de renovação, essa atitude de abertura à fonte de todo bem. Porque a verdade é que nós não precisamos da bênção de Deus como estamos acostumados a pensar, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Porque a bênção de Deus, as luzes do alto, caem permanentemente, sem trégua, sobre absolutamente todas as criaturas de Deus. Todos recebem permanentemente e igualmente as bênçãos de Deus. O que nos falta, o que faz a diferença dos homens, dos criminosos e dos anjos, não é que uns são mais abençoados que os outros. Isso seria inadmissível para o Deus bom e justo que nós sabemos existir. O que faz a diferença dos anjos e dos bandidos, dos criminosos, é que alguns deles, alguns de nós, se abrem francamente às luzes do alto, e outros se fecham completamente para as luzes de Deus. Nós que estamos no meio desse caminho precisamos não apenas estarmos dentro de nossas casas, não apenas sabermos que a luz de Deus banha todas as casas, mas examinarmos de momento a momento nossas janelas e nossas cortinas. E assim fazendo, examinando constantemente nossas janelas, abri-las de par a par, abri-las amplamente, afastar completamente as cortinas e permitir fazer
trazer a luz para as nossas casas, para as nossas vidas, para as nossas famílias e para nós mesmos. É fundamental que nós nos dediquemos a transformar o que é um círculo vicioso de quanto pior está o ambiente, pior eu fico, quanto pior eu fico, pior eu faço o ambiente, para o círculo virtuoso, que é quando eu percebo que eu estou baixando a minha vibração, quando eu percebo que eu estou entrando num ambiente com a vibração mais baixa, eu faço a oração de modo a propiciar, a facilitar, a estimular uma mudança no ambiente que eu estou entrando, uma mudança na minha atitude perante aquele ambiente. Que nós saibamos fazer isso, não sendo nunca mais vítimas inertes, paralisadas dos ambientes energéticos e das frequências das outras pessoas, e passando a sermos nós as grandes influências da reciclagem, da transformação, da ressintonização para o bem. Ou seja, vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que vocês acham disso? Não é fundamental nós discernirmos dessa forma? Pense a respeito disso, que o que nos trará para a direção das nossas vidas é perceber quando as influências nos deprimem e atuar sobre essas trevas, sobre essa tristeza, sobre essa depressão, através da abertura, da sintonização com as melhores vibrações do universo, com o amor de Deus. Que assim seja sempre. Só quem souber se conduzir assim vai estar na direção da própria vida. Que assim seja com todos nós sempre, não é? Vamos lá então, vamos ver o que cada amigo tem hoje para trazer para a gente, a partir dessa reflexão tão importante dentro do cristianismo, que é a reflexão a respeito da oração. A Roberta Emi está pedindo para uma pessoa, que essa pessoa que está no coração dela receba as melhores vibrações que nós estamos formulando hoje. A Maria Moreira também pede por amigos, por conhecidos, que todos eles recebam nossas melhores energias. A Alessandra Regina também pede. E você, formulando ou não formulando, a Mônica também, a Cíntia também, formulando ou não formulando, mas guarde no seu coração os nomes, as figuras, os sentimentos que o seu coração desenvolve a partir do sofrimento alheio, fazendo com que você sirva de canal, um cano, um conduíte que leva desse grande reservatório de luz que é gerado a cada vez que um grupo de pessoas se reúne em nome de Deus, e através da nossa empatia, da nossa compaixão, da nossa fraternidade, essa luz seja levada a cada um dos necessitados do nosso conhecimento, cada um dos necessitados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente, do nosso planeta, a cada um dos necessitados do universo. Que assim seja, graças a Deus. Então a Cíntia Fã, Maria Moreira, fazendo as suas vibrações por todos aqueles que precisam especialmente
já que todos nós precisamos, mas alguns estão passando por crises ainda mais intensas, como pede a Jussara também por uma amiga sua, por amigas suas. Que a nossa solidariedade, a nossa compaixão faça chegar essas luminosas energias para tantos necessitados, tantos amigos que tanto precisam do amor de Deus, não é? Muito boa noite, Adriana, Marta. Jonas, que as nossas vibrações cheguem ao filho do nosso amigo Jonas. E agora nós vamos ver a reflexão que nos traz o Eduardo, pensando sobre a prece. Cada dia que acordo, penso em uma prece diferente, uma nova forma de falar com Deus, pois dessa forma renovo a minha devoção. Muito bem, muito legal a sua prática, muito obrigado por compartilhar conosco, Eduardo. Não quer dizer que só haja uma maneira de orar. A pessoa que repete orações, repete frases, mas que renova a sua atitude, as suas emoções perante essas palavras, alcançará uma efetividade na oração. Mas, sem dúvida, essa receita do Eduardo é interessante no sentido de buscar a cada dia uma forma diferente, porque isso desafia a mobilização do pensamento e do sentimento e torna muito mais difícil a prece puramente mecânica, não é mesmo, Eduardo? Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Marisa nos diz assim: quando vêm pensamentos ruins, a prece acaba tirando aquela energia negativa. É isso mesmo. Então, as nossas palavras e os nossos atos, antes de expressarem pensamentos e sentimentos, eles são formulados no nosso íntimo. Antes de externalizarem, eles estão em nosso interior. E é lá, no nosso interior, que a sintonia, que a abertura para o bem, para a luz vai acontecer. Façamos esse autoexame, porque é dele que vão vir as nossas mudanças, as nossas alterações, a sublimação dos nossos sentimentos e a abertura daquilo de triste que acontece. É isso mesmo. O Eduardo fala aqui: as palavras podem se repetir, mas a devoção se renova a cada dia. Isso mesmo. A Marisa fala que a gente é capaz de dissipar os ambientes pesados, desde que a gente conheça a influência dos ambientes sobre nós, de que a gente reconheça a nossa capacidade de alterar os ambientes e mobilize essa capacidade com alterações para melhor do nosso padrão vibratório. Com o quê? Pode ser com músicas boas, com sorrisos, com olhares, com frases. Muitos são os mecanismos que a gente pode adotar para alterar ambientes. A faxina física pode ser um exercício de renovação espiritual dos ambientes. Como nós dissemos, a música, a dança, o sorriso. Diversos são os mecanismos. Tenha no seu celular mensagens positivas, músicas inspiradoras, paisagens bonitas, imagens de flores, de plantas, de paisagens que melhorem o seu padrão vibracional, imagens de Jesus, de Maria, de Francisco de Assis, de crianças, animais, de tudo o que transmutar suas energias, elevando-as.
É isso, quem não tiver esse arsenal vai ser conduzido pela vida, vai ser levado, e cá entre nós, isso é um perigo enorme, porque a Terra está muito contaminada por más energias, e se nós nos deixarmos levar por elas, é claro que estaremos muito complicados, não é mesmo? Vamos ver se mais alguém traz alguma reflexão. É muito interessante que nós convirjamos, nós nos unamos na oração. Mas é também fundamental que a gente não se atenha apenas à oração como nós temos cultivado até agora. Orações quantitativas, onde os sacerdotes nos incitavam a rezar 200 Pai Nossos, 200 Ave Maria, e é claro que a oração quantitativa não muda a vibração por si. É claro que a oração dita num local ou no outro também não se torna mais forte, e é evidente que o que faz uma oração ser forte são as inspirações, são as mudanças, as imagens que nós formularmos a partir delas em nossas vidas. Nós faremos, seguindo o capítulo 28, uma reflexão sobre parte a parte do Pai Nosso, de forma a potencializar alguns dos inúmeros princípios ativos, dos inúmeros remédios que há dentro do Pai Nosso, para que ele não seja, nunca mais em nossas vidas, uma mera repetição de palavras, mas um ativador de luzes e de potenciais. Não é assim? Que assim seja sempre. Façamos juntos esse exercício de ativação do Pai Nosso nos nossos próximos encontros, para que o nosso processo de aprendizes do Evangelho tome a chave que nos foi dada por Jesus e nos permita nos libertarmos do quanto pior, pior, instituindo um quanto melhor, melhor. Pois as nossas melhores vibrações criarão os melhores ambientes e trarão de volta para nós as melhores inspirações. Graças a Deus, muito bom estar com vocês. Semana que vem iniciaremos o Pai Nosso. Venha conosco, traga amigos, vamos potencializar juntos essa maravilhosa chave deixada por Jesus para toda a humanidade, para que mudemos, invertamos, iluminemos os dias que começam sombrios e que podem ter, num momento de introspecção, um ponto de mutação do quanto pior, pior, para o quanto melhor, melhor. Graças a Deus, muito obrigado pela parceria e até quinta-feira da semana que vem. Não se esqueçam de participar das lives do Semente de Luz. Há todo um calendário aqui nessa página mesmo, SEB Semente de Luz. Há reuniões públicas realizadas às segundas às 15 horas, terças e quartas às 20 horas, quintas-feiras às 10 horas da manhã, sábado às 16h30, domingo às 19h30. Participe, venha receber o necessário, a chave, a coragem e a lucidez para girar a chave e se libertar das gosmas escuras do pessimismo, da desesperança que hoje dominam grande parte das criaturas da Terra. Que assim não seja mais
em nossas vidas, na vida de nossas famílias. Que assim seja, para a luz, para o bem e para o amor na vida de todos nós. Graças a Deus, prazer estar com vocês e até a próxima.